Sabe que nós realmente conhecemos a história de Paulo? Quando a gente fala da Bíblia e olha para o Novo Testamento, nós temos várias histórias, mas as histórias de Paulo são sempre aquelas que nós só conhecemos o comecinho, que Paulo estava andando, ele caiu do cavalo, teve uma visão, caiu do cavalo, mudou o nome para Saulo e foi fazer missão. Mas eu vou falar para você que isso daí é só 5% da história. Vou contar hoje sobre um dos fatos mais difíceis aí da vida de Paulo, que é quando ele foi perseguido por membros da própria igreja cristã. Se você não sabia disso, fica conosco. Aqui é o professor Eduardo e nós estamos no Papo de Teologia. Bah, mas antes de eu falar sobre o nosso conteúdo, eu quero te chamar para você tocar o nosso sininho aqui, se inscrever no nosso canal, né? Se é a primeira vez, leia, assista hoje, goste aí do conteúdo, depois você se inscreve, toca o sininho e ajuda a gente também aí divulgando para outras pessoas. E o que eu quero dizer com essa da história do Paulo? É claro, primeira coisa, geralmente a gente só conhece o comecinho da história de Paulo. Gente, Paulo teve uma história extremamente difícil. Primeiro, esse comecinho ele pegou, migrou para o cristianismo, logo ele vai ser perseguido pelos judeus. Porque, claro, né, ele era formado em judaísmo e estava indo para sinagogas para ensinar sobre o judaísmo, só que em vez de ensinar sobre o judaísmo, ele começou a ensinar sobre o Messias, aquele a qual ele estava perseguindo no começo. Isso fez com que os judeus o perseguissem. Mas até aí tudo bem, né? Ele estava no meio dos cristãos, até aí tranquilo. O que acontece é que no final da primeira viagem missionária, Paulo começa a levar gentios para a comunidade cristã. Só que a comunidade cristã naquela época ainda não era a igreja, era uma sinagoga que reunia judeus ortodoxos, judeus helênicos ali em Antioquia e também judeus messiânicos, tudo na mesma sinagoga. Então não tinha uma sinagoga para cada um, era tudo na mesma sinagoga que eles se reuniam. E o Paulo então chega ali na sinagoga e ele traz consigo alguns convertidos gregos. Mas quando ele traz esses convertidos, eles não são circuncidados e continuam nas práticas da cultura grega. E isso, então, foi visto como uma violação, né, da lei de Moisés, uma ofensa da tradição, e isso gerou um problemão. Paulo rapidamente, então, tem que enfrentar um concílio sobre o que os gentios deveriam ou não seguir. E Paulo, então, vai enfrentar ali, mantendo firme a sua postura de que não precisava de nada, só da graça. Qualquer coisa que se colocasse que era necessário, invalidaria o sacrifício de Cristo. Porque então Cristo não seria suficiente. Por isso tinha que ser único e exclusivamente a graça. E Paulo vai bater firme nisso. Entretanto, a comunidade judaico-cristã ainda permaneceu extremamente judaica e teve dificuldade de se unir a esses crentes que Paulo trouxe. Isso vai promover aquilo que é o rompimento ali com Paulo, que vai acontecer em Gálatas, capítulo 2, tá? Para você dar uma olhada lá, aprofundar, em que Paulo faz ali um rompimento com a igreja. E se você pega no livro de Atos, no capítulo 16, Paulo já vai na próxima viagem missionária e já vai sozinho. Aí foi enviado pela igreja e ele já não tem mais sustento da igreja dali para frente. Dali para frente, quem vai sustentar Paulo vão ser as igrejas que Paulo fundou e os locais onde Paulo trabalhou. Então começa agora aquilo que vai ser o contrário. Ele começou sendo perseguido pelos judeus e agora, no segundo momento, ele vai ser perseguido pelos judeus messiânicos, ou seja, os próprios irmãos da igreja. Professor, como assim? Pensei que era só os judeus que perseguiram Paulo. Não, de fato sim, mas nesse caso os judeus que diziam cristãos. Então vários desses que se converteram no começo ainda eram extremamente judaizantes e queriam que o cristianismo fosse judaico. E defendiam com unhas e dentes que precisava de seguir Jesus e cumprir a lei de Moisés, o que Paulo não aceita em momento algum. Eu quero que você leia, então, só para a gente pegar dos trechos, é Atos, capítulo 21, só um trechinho final, para você ver a crise que foi. Então, aqui, a partir do verso 17, diz assim, ó. Ao chegarmos em Jerusalém, Paulo falando, né? Foi com prazer que os irmãos nos acolheram. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos também se achavam. Depois de ter o saudado, ele lhes contou detalhadamente tudo o que Deus realizara por seu serviço entre os gentios. Seus ouvintes davam glória a Deus, né? Disseram a Paulo: podes ver, irmão, quantos milhares alcançaram a fé entre os judeus, e todos são ardentes partidários da lei. Então, pera lá. Paulo foi lá, evangelizou. E aí, quando ele chega em Jerusalém, o cara fala: Paulo, mas como assim, Paulo? Olha só, aqui teve vários convertidos e todos eles praticam a lei. O problema é o seguinte: que Paulo não enfatizava a lei. Verso 21. Ora, eles estão, Paulo, a par de boatos que correm a teu respeito. O teu ensinamento induziria todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem Moisés
Tu lhes dirias que não mais circuncidem os seus filhos e não sigam mais as leis. Que fazer? Aí o Tiago falando com o Paulo. Eles vão saber sem dúvida alguma que você está aqui, Paulo. Eles vão te perseguir. Faz o seguinte: ó, tem 4 homens que estão ligados por um voto. Toma contigo eles, cumpre a purificação juntamente com eles. Aqui toma a tua conta das despesas e assim eles vão raspar a sua cabeça. E todo mundo vai compreender que os boatos que correm a teu respeito não significam nada, mas que também você observa a lei de Moisés. Quanto aos gentios que abraçaram a fé, que nós lhes escrevemos as nossas decisões, para abster-se de carne, de sacrifícios pagãos, lá em Atos 15 foi dito isso, Paulo, pois, no dia seguinte, verso 26, tomou consigo esses homens e começou a purificação no templo. Tá tranquilo. Verso 27. Os judeus, então, estavam. Os 7 dias estavam para terminar quando os judeus da Ásia. Que judeus da Ásia? Esses judeus messiânicos que já tinham ido para a Ásia perseguir Paulo, tinham causado problema na igreja de Corinto, na igreja de Tessalônica, na igreja de Gálatas. Lembra que nessas cartas ele está sempre falando de um grupo que está perseguindo ele? E ele vai dizer, ó, esses que vinham da Ásia, que tinham notado no templo, sublevaram toda a multidão e o agarraram, pegaram Paulo e gritaram: Israelita, socorro! Eis o homem que combate o nosso povo, a lei e esse lugar, o templo, no ensinamento que difunde por toda a parte a todos. Chegou até então a trazer gregos ao templo e profanou assim esse santo lugar. Com efeito, eles já tinham visto Trófimo de Éfeso com ele na cidade e pensavam que Paulo induzira ao templo. A cidade inteira se amotinou, o povo chegou em massa, apoderaram-se de Paulo, arrastaram para fora do templo, fecharam as portas e procuravam matá-lo. Quando essa notícia chegou ao tribuno da corte, que foi quem o salvou ali, um soldado romano que vai lá e impede ali eles apedrejarem Paulo. Resumindo esse finalzinho para você, Paulo sofreu também muito na mão da própria igreja. Claro que naquela época não era a igreja como nós conhecemos, tá? Era extremamente judaizante. E também temos que entender o contexto. Outra coisa importante é que Paulo estava fazendo o quê? Ele estava, na verdade, dentro da comunidade judaica trazendo a graça. E isso foi algo bem difícil naquela comunidade. O que vai resultar ali nos evangelhos no rompimento. E no momento diante, então, em que a igreja vai seguir separada do judaísmo, que vai acontecer lá por volta do ano 70, 80, tá? Mas nesse primeiro momento, Paulo acaba sendo um ícone, porque no primeiro momento é perseguido pelos judeus, ele fica com os cristãos, depois ele é perseguido pelos judeus cristãos e ele vai tomar partido dos gentios. E é justamente esse partido dos gentios que faz com que a boa nova alcance todos os não-judeus mundo afora. Beleza, gente? Espero ter ajudado você. Foi um trechinho mais histórico hoje, mas justamente para você entender esse contexto. E fica a dica: quais capítulos eu devo ler, professor? Atos 15, Gálatas 2, Atos 21. Esses 3 textos aí já trazem um pano de fundo bem legal para você entender esse contexto histórico de Paulo.